Irmãos, é sempre um prazer poder falar com vocês e, desta feita, informar a nova situação que estamos vivendo aqui na cidade. O prefeito aqui da cidade, o Sérgio, é uma pessoa muito boa. E nós temos o presidente também da Câmara, que é o Marcelo, todos eles empenhados no melhor para a cidade, no bem-estar da população. E Poços de Caldas é uma cidade acolhedora, uma cidade abençoada por Deus. Às vezes nessas viagens que eu faço, e quando eu falo que sou aqui de Poços de Caldas, até o tratamento das pessoas é outro, porque é uma cidade conhecida como uma cidade festiva, uma cidade turística, onde as pessoas, quando casam, né, pessoas de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, muitos lugares aí do Brasil. Quando a pessoa casa, ele vem passar alguns dias por lá de cá, né? Então, é uma cidade, por que não dizer famosa, né? Cidade famosa, Poços de Caldas, é um referencial aqui para Minas Gerais. E talvez, por isso, ser uma cidade tão acolhedora, nós estamos vivendo aqui um tempo difícil, porque o número de pessoas infectadas com esse vírus, não é? Chamado novo coronavírus. Por que novo? Porque é algo novo, não é? É uma coisa, um vírus diferente que apareceu. Então, a cidade acolheu aqui pessoas que estão infectados, doentes, de outras cidades, inclusive de São Paulo. Lá de São João da Boa Vista tem gente internada aqui, né? De São João da Boa Vista. Divinolândia faz parte de São Paulo, também tem gente aqui. E assim vai. Então, nós temos, na verdade, 10 cidades que estão aqui. Pessoas de 10 cidades que estão doentes, e Poços de Caldas acolheu essa gente. Eles estão sendo cuidados aqui pelo departamento, né, de saúde, pelos hospitais da cidade, estão cuidando. Realmente, o tempo não tem sido fácil, né? Estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas por que eu estou falando isso aqui? É para dizer para você que, com toda essa situação, era para a cidade nossa estar fechada, não ter culto de forma nenhuma. Mas o prefeito, juntamente com os vereadores e as autoridades aqui, resolveram que, no tocante à igreja, o que refere a nós é que, no domingo, nós não teremos culto à noite, porque a partir de 3 horas da tarde de hoje, hoje eu digo domingo, e hoje é dia 7, né? O dia 7, então, não teremos nada, né? Tudo fechado, comércio, tudo, para tudo isso visando voltar à normalidade da cidade, né? A saúde das pessoas. Então, eu quero dizer para você que é crente, né? Principalmente você que pertence à Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, informar você que os cultos durante a semana continuam normalmente. Nós vamos terminar os cultos durante a semana, no máximo 20 horas e 45 minutos, porque a partir das 9 horas, tudo também estará nessa modalidade de evitar a aglomeração de pessoas.
Então, os cultos nossos durante a semana vão ter início normalmente às 19h30 e, no máximo, 15 para as 9 já nós não teremos mais nada. Nós encerraremos os cultos às 20h45. Então, eu quero lembrar a você que à noite, hoje à noite, né, nós já não tivemos culto, e domingo que vem, o nosso culto de Santa Ceia será às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã é o culto de Santa Ceia, no próximo domingo. Tá certo? Então, tudo normal. E durante a semana, nós continuamos tendo os cultos, observando todas as regras, álcool gel, nós temos também o medidor de temperatura, tudo de acordo com o departamento de saúde aqui, que cuida disso, né? E o pessoal da saúde, a gente segue tudo direitinho. O álcool gel, a temperatura, o distanciamento, tudo sendo observado. Então, venha buscar a Deus, não é tempo de ficar em casa chorando, reclamando e nem com medo, é tempo de buscar a Deus. Então a igreja está aberta, até porque as autoridades estão já sabendo que se Deus não entrar com providência, o resto é bobagem. Porque arruma a vacina e vem a variante e vem não sei mais o quê, então eles estão falando, aí está complicado. Só Deus. Então até as autoridades estão dizendo, pastor, peça a Deus aí, porque nós não temos para onde correr. Então, nós, pastores, buscando a Deus, os padres também estão pedindo a Deus lá, do jeito deles lá, está todo mundo voltando para o lado do céu. E a bênção de Deus vai chegar. Deus abençoe a todos vocês. Hoje à noite, nós teríamos um culto. Hoje, estou falando dia 7, porque não sei que hora que você vai ver essa minha palavra aqui. Eu estou falando dia 7 de março, né? Então, hoje à noite, nós faríamos um culto em gratidão a Deus pela vida das mulheres, visto que dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher. Então, nós faríamos um culto de agradecimento a Deus e também estaríamos dando uma lembrancinha para as mulheres da igreja e tudo, mas isso ficará para depois. Mas o certo é que nós continuamos firmes em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo e já tudo se normaliza. Deus te abençoe, no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos aqui para falar com vocês. Vocês estão sabendo já, o pastor comentou que nosso culto da noite, que seria um culto de gratidão a Deus pela nossa vida, nós, mulheres fortes, valorosas aqui da cidade de Poços de Caldas, estaríamos adorando a Deus à noite. Não será possível, mas nós vamos ouvir aqui a palavra que Deus tem para nós, né? Vocês vão estar escutando essa mensagem à noite, a partir das 8 horas, e Deus vai falar no seu coração. E um lembrete para vocês. Nós, mulheres, somos fortes, somos de Deus, somos esteios de nossa casa. Então, irmão, não olha para trás não desanima não. Vamos junto nessa batalha. Não pode adorar a Deus à noite? Problema. Nós estamos aqui pela manhã, nós estamos durante a semana, nos cultos noturnos também adorando a Deus, e aonde estivermos, o Senhor estará conosco, amém? Deus nos abençoe, e nós vamos seguir agora com a palavra de Deus, com uma pessoa que nós amamos muito, uma mulher vitoriosa, uma mulher forte que o Senhor tem levantado na sua obra, a professora Rita. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. É com muita alegria, né, que estamos aqui neste momento, falando das coisas de Deus, né? Pois nós passamos por momentos difíceis, né?
momentos que todo mundo está preocupado, mas eu acredito que você está bem, está em casa. E nós aqui estamos preparando uma mensagem de Deus para você neste momento, né? Eu já quero ser breve e estar lendo aqui, deixando para você, dentro da nossa mensagem, que está aqui em Juízes 1, 12 a 15. Que está assim. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, leia comigo. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e Tormar, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a, pois, Otaniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo que ele. E Calebe lhe deu a sua filha por mulher. E esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela voltou e pegou o seu jumento. E voltou então a Calebe e perguntou ele: o que desejas? E ela respondeu: dai-me um presente, deste terras secas, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu fontes superiores e as fontes em terras inferiores. Amém? Bom, nós estamos no mês de março, que é chamado o mês das mulheres. O mês de março foi separado para esta comemoração, pois a gente, quando ouve falar em mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, geralmente leva-se a lembrança ou a imagens de algumas funcionárias que morreram queimadas numa fábrica têxtil ou de tecido nos Estados Unidos. E dentro desta imagem que trazem para a gente, fala-se que o Dia das Mulheres é comemorado, então, em razão da morte dessas mulheres. Porém, se a gente for buscar o dia certo, quando essas mulheres morreram, a gente não encontra. E alguns dizem que é 1857, outros dizem que foram 1910. Mas nós vemos o quê? Que essa história toda que foi contada, ela é uma história que vem encobrir uma realidade, na qual a gente vê, pelos relatos históricos, que há um tempo antes, em 1909, 1910, houve uma mulher chamada Clara Zetkin, que ela fez um movimento e dentro de um congresso de mulheres, num lugar chamado Copenhague, na Dinamarca. E ela chamava a atenção das mulheres para que elas não ficassem quietas, paradas, porque as mulheres deveriam estar buscando seus direitos, direitos na democracia, ou direitos democráticos, de voto, direito no trabalho, direitos que as mulheres não tinham, que era nenhum. Então, as mulheres deveriam estar despertando para isso. E Clara, então, estava empenhada a fazer um movimento com todas as mulheres em todos os países na qual alcançasse. E devido a essa palavra, ou a esse mandado, então, chegou até essas mulheres onde reivindicaram melhoria no salário, e também a mulher tinha criança e tinha o bebê e tinha que levar o bebê para o serviço,
e elas queriam um lugar para deixar as crianças, queriam ajuda nessa parte, porque a mão de obra da mulher estava sendo necessária, porém elas não estavam sendo reconhecidas quanto ao que elas estavam fazendo. E elas então resolveram seguir esse mandamento de estar então fazendo essa revolução, pedindo que mudasse a situação delas. E na qual então entrou nesse problema, na qual elas morreram. Mas saíram então um jargão que todos os dias, 8 de março, daí então seria reconhecido como levar flor para a morta, ou as mulheres que morreram lá. E eles então interpretaram assim que as mulheres, no Dia das Mulheres, estavam recebendo flores em homenagem às mortas, na qual não era esse o propósito era direito das mulheres. E aí então nós vemos que elas começaram a buscar os direitos através dessas atitudes. E esse dia 8 de março, para nós, é um dia que vem chamando a atenção de nós mulheres, para que nós devemos não ficar aceitando as coisas conforme tem sido feita. O salário da mulher não é um salário, às vezes, digno, do que ela trabalha mais e recebe menos, e coisas assim. Muita coisa já foi mudada, mas tem muitas coisas a serem mudadas ainda. A mulher não quer ficar acima do homem. A mulher quer ficar no seu lugar de origem, no lado do homem, sendo reconhecida, tendo igualdade. É isso que a mulher quer. Ela não quer ficar superior, embora algumas interpretam diferente. Já que tem o machismo, nós vamos criar o feminismo. Então, essa é uma parte ruim. Nós queremos ter direitos de igualdade no salário, direito na vida, de ser, ir, de vir, de ser quem somos. Só isso. Por quê? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia, que é riquíssima em exemplos, nós vemos que Deus, Ele criou Adão, Ele fez Adão. Todos conhecem essa história, né? Deus fez Adão. E Adão ficou ali no jardim, colocando nome nos animais, nas plantas, e foi colocando nome, vivendo a vida. Porém, Deus olhou para Adão e falou: Adão está sozinho. As outras coisas tudo se interagem entre si, mas Adão não tem com quem dividir a vida. Vou fazer uma companheira para Adão. Adão, o homem do jardim. E aí, então, Deus foi, a história conta, que Deus fez Adão adormecer e tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher. E acordou Adão, né? E falou: Adão, acorda. Adão acordou, olhou para o lado e viu aquela mulher muito linda. Aí ali era o homem e a mulher. Foi que Adão falou: eu sou varão, você a varoa. E ele então se alegrou tanto, que ele até profetizou. Nós sabemos que Adão não teve mãe. A Eva também não. Mas aí Adão profetizou, falou assim: gente, agora sim, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, a mulher, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á em um casal. Ele não tinha esse conhecimento, foi uma profecia. A alegria do coração de Adão
naquele momento, surgiu uma profecia que cumpre-se até os dias de hoje. Tudo estava lindo, tudo muito gostoso, a vida corria. Só que teve uma coisa, Adão continuou colocando nome nos bichinhos, colocando nome nas plantas, e deu uma esquecidinha da Eva. A Eva gostava de conversar, e ela foi procurar alguém para dar uma distrair, né, conversar. O Adão estava muito ocupado, e ela começou a andar por ali. E ela ficou muito solta, sem ninguém para conversar. E ela achou logo aquela serpente lá para estar tirando umas ideias, toda errada. E nós vemos a consequência de tudo isso, e nós mulheres sentimos isso na pele, né? Foi a sentença que foi dada para aquela serpente, a sentença que foi dada para o Adão e a sentença que foi dada para Eva. Porque Eva só passou a ser chamada Eva quando ela saiu fora do jardim. Aí olhou para ela e falou, você é a Eva. Eva significa mãe dos viventes. E aí, a Eva então sai do jardim e o Adão ficou muito chateado. Ele vivia uma vida boa lá e de repente ele tinha que comer do suor do rosto e os espinhos estrepar ele de todo quanto era lado. E ele então ficou meio sem paciência. Mas a vida da Eva não foi fácil, foi muito difícil, complicada. Mas nós vemos o quê? Que Eva continuou a sua vida, né? E veio trazendo aquele sofrimento, aquela culpa que ela teve de ter dado ouvido àquela serpente. E ela ali, então, vem trazendo, na qual nós conhecemos como o estigma na alma feminina. Então, Eva traz aquele sofrimento todo e repassa de mãe para filha, e vem trazendo tudo isso. Nós vemos o quê? Que as mulheres, elas em si, já trazem essa dor. A dor de ter errado. Mas aqui nós vemos que no decorrer dos tempos, nós, diante de uma pesquisa, eu pude observar que a história da humanidade, que começou então em Gênesis, que é na Mesopotâmia, ela começa há mais ou menos 8.000 anos. Na qual vem vindo trazendo essa história do estigma na alma feminina. E nós vemos que dentre a Bíblia, nós vemos que tem muitas mulheres lutando em busca dos seus direitos. A mulher antigamente, lá no tempo do bíblico, bem lá no comecinho, a mulher não tinha direito a nada. Se o pai tivesse filha e não tivesse filho, ele não tinha herança prosseguida. A herança, as terras, os bens que um pai tinha, era passado para um homem parente, mas as filhas iam viver de favor. E nós vemos isso lá em Números, quando fala que aquelas filhas de um certo homem, que o pai e a mãe morreu, foi buscar os seus direitos de herança. A mulher não tinha direito em nada, mas nós vemos que o Senhor, Ele preocupou de uma certa forma, porque as mulheres, no geral, não tinham direito. Não é só as mulheres da Bíblia, eram as mulheres no geral. Mas quando o Senhor separou o povo para Ele, que é o povo escolhido, o Senhor também deu leis específicas, nas quais deveriam ser cuidados e traziam certos olhares para as mulheres.
Mas os homens ainda estavam com a cabeça muito enraigada naquela lei que eles tinham. E ali vinha a sentença para a vida daquelas mulheres. Mas Deus já escrevia a lei para que, dentro da lei, trouxesse as mulheres, trouxesse as pessoas até o Salvador Jesus. Você que está aí em casa, está aí entendendo, manda coraçãozinhos para nós, vamos interagir aqui, né? É isso que eu espero, que vocês estejam entendendo. Manda a mãozinha, manda o coraçãozinho, manda para nós, né? E aqui nós vemos o quê? Que as mulheres, então, elas buscavam os seus direitos, buscavam ter lugar também no meio da sociedade. Nós temos a história de Débora, quando ela saiu para guerrear, e aquele homem, que é o Baraque, queriam ir, mas ele não tinha coragem. Ela falou, eu vou, mas o meu nome tem que estar escrito na sua coluna. Ela buscou o seu direito. Nós vemos também outras mulheres que buscaram os seus direitos. Mas eu achei uma aqui na qual nós lemos, que ficou marcado para nós, que é a filha de Caleb. Você conhece Caleb? Caleb é um daqueles que saíram do Egito e entrou na terra prometida. Ele passou por todo o processo, conseguiu chegar na terra prometida. Ele tem a história dele tem uma filha, né, que chama Axa. Essa moça, segundo a história, ela era muito bonita. E o Caleb era um guerreiro. E ele, então, segundo aqui a nossa texto bíblico, a nossa história, ele fala que Caleb tinha acabado de lutar, vencendo umas cidades na terra de Canaã. E, de repente, levantou outro tumulto de outra cidade que vinha, que é, então, a cidade que nós lemos aqui, de Queriate Sefer. E ele, então, falou, eu estou cansado, mas se alguém for lá e vencer essa guerra, vencer esse povo, eu dou a minha filha em casamento. Era costume deles. As meninas era meio que um prêmio ao vencedor. E o sobrinho dele montou, então, o seu grupo, o seu exército, foi lá e conseguiu, então, a vitória sobre aquela cidade. E ele vem e chega para Caleb e falou, nós conseguimos. E agora, nós já estamos de posse dos bens, agora é a sua promessa, né? E então Caleb entrega para o seu sobrinho, ele chama Otiniel, foi o primeiro juiz depois de Josué. E ele então entrega para ele a Axa. Aquela moça saiu e falou, e agora? Para onde que eu vou? E Josué já tinha distribuído as terras. E Caleb já tinha uma parte. Só que Caleb, tipo assim, deu uma terra que não era muito boa. Deu uma terra para a filha dele, de dote, para o marido, Otiniel, num deserto. Aquela moça já conhecia o deserto. Ela já sabia como que era o deserto. E agora ela voltar para o deserto era difícil. Ela sabia o que ela ia passar no deserto. O deserto não tem água. E ela foi e conversou, falou para o Otiniel, vamos lá conversar com meu pai, que aquelas terras lá não é boa. É terra seca, não tem água. Eu não sei o porquê, mas ele não quis ir lá. Ela montou no jumento, né, na mula, no animal que ia levar ela, mas aquilo ela não conformou. Ela falou assim, gente,
Eu estou sendo o prêmio da guerra do Otiniel. Meu pai ofereceu. Porém, ele está dando uma coisa que eu não quero. Eu não acho legal eu voltar para o deserto. Aí ela foi até numa altura, voltou, desceu da mula e a cara dela já estava escrito o que ela queria. Aí ela olhou, o pai falou: o que está acontecendo? O que você quer agora? Aí ela voltou e falou: pai, eu vim buscar uma bênção sua. Aí ele falou: o quê? Ela falou: o senhor me deu umas terras, tá? Muito obrigado por aquelas terras que o senhor deu lá no deserto. Mas eu quero, pai, que o senhor me abençoe com terras que tenha fonte em cima e tenha fonte embaixo. Fontes superiores e fontes inferiores. O jeito que ela chegou para o pai e pediu, não teve dúvida. O pai falou: vou te abençoar, eu vou te dar a terra em Neguete, mas vou te dar terras que tenha fonte em cima e fonte embaixo. Tinha ali uma razão do seu pedido. Ela não aceitou aquela situação. Ela não conformou com aquela situação. E ela foi atrás do pai, buscando a bênção do pai para a vida dela. Nós, nesse mês, da mulher, na qual nós devemos levantar, tomar posição e lutar por aquilo que nós estamos precisando. Lutar por aquilo que nós estamos sendo, às vezes, defraudadas. Esse é um mês da gente parar e pensar. Mas a Bíblia já vem trazendo tudo isso para nós. Para a gente se colocar de pé, buscar os nossos direitos, buscar aquilo que nós estamos precisando. E ela não conformou. E ela foi buscar. E você? Como é que está a sua situação? Também quer ir buscar? Vamos buscar. Aqui fala que ela foi atrás do Pai. O nosso Pai é Deus. Primeira coisa que uma mulher tem que buscar é forças em Deus. Buscar em Deus aquilo que nós precisamos e até mesmo palavras para a gente falar para aquilo que nós precisamos, sermos objetivas, não ficar feito assim, dando voltas nas conversas, fala uma coisa pensando outra, não, vamos ser objetiva. O que é que queremos? O que é que você quer? Levanta, coloca o objetivo e vai em busca daquilo que você precisa. Aqui, ela não conformou, porque recebeu terras que não era boa, mas ela foi buscar a bênção. Às vezes a gente recebe coisas também que não é bom, que não é do agrado da gente, e a gente fica engolindo a vida toda, por falta de forças interior, para poder buscar, para poder estar disposta a guerrear por aquilo que nós queremos. Axa, ela então queria para a vida dela o quê? Prosperar. Ela queria o quê? Crescer. Ela queria o quê? Desenvolver o seu potencial. Ela queria mais. E ela sabia o que ela queria. Se você sabe o que você quer, se você quer se desenvolver, vai em busca. Pede para Deus te dar direção. Sabe? Porque nós temos, às vezes, uma dificuldade de organizar os nossos pensamentos. Às vezes a gente pensa um negócio aqui, pensa outro lá, e não chega à conclusão. Organiza. Pensa direitinho o que você quer. Pensa naquilo que vai ser bom para você, para sua família. E vai buscar. Levanta. É isso que essa mensagem está trazendo para nós, para você e para mim. Aqui fala que ela então pediu fontes superiores, fontes de cima.
e fontes inferiores. Quando fala de fonte, existe uma profundidade, mas o tempo é pouco para a gente discorrer tudo isso. Fontes superiores. Você às vezes tem desejos de estar melhorando a sua vida espiritual. Você é cristã, você é uma mulher de Deus, mas vive aí meio atrás de situações. Vá buscar na fonte superior, que é o poder de Deus, que é em Deus. Fonte de cima, do Espírito Santo. Buscar poder de Deus para a sua vida. Unção, sabedoria, dons, intimidade com Deus. Busque, porque Deus quer te dar. Quando fala das fontes inferiores, fala das coisas aqui, materiais. E isso vem para um bom emprego, né? Você buscar estudar, a sua família, né? Isso tudo fala e tem mais profundidades. O que é que você quer melhorar na sua família, na sua vida, em estudo, buscar conhecimento dentro da igreja? O que é que você quer ser aqui, dentro da igreja, no meio do povo de Deus? Às vezes tem desejo de trabalhar na obra de Deus, mas falta coragem, falta despreendimento. Tem um objetivo e vai buscar isto. Busca para a sua vida, para você viver o tempo de Deus agora na sua vida. Muitas das vezes nós ficamos assim, o melhor de Deus virá, o melhor de Deus virá, e não lutamos para isso. Mas o que nós precisamos fazer como mulheres de Deus é buscar o melhor de Deus para a nossa vida hoje, agora, né? É isso que nós precisamos. Se você está entendendo, diga sim. Manda uns coraçãozinhos, interage aqui comigo, fala comigo, porque é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. É te colocar de pé, é fazer aquilo que você tem esse desejo no seu coração e está parada. Não faz, não vai à frente. E nós sabemos que nós devemos ter esse desejo. A Axa conseguiu, foi buscar no seu pai aquilo que ela queria. E nós temos um pai que é Deus. Busque ele em oração, direção do Espírito Santo para a sua vida. E que nós possamos conseguir chegar no objetivo correto, na qual nós proponhamos no nosso coração. Sabemos que em Provérbios 10, 22 fala que Deus é o Pai que tem muitas riquezas. Ele é o dono da prata e do ouro. E se Ele Ele pode te dar e pode passar para nós aquilo que nós necessitamos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Durante esse mês dos dias das mulheres, do mês das mulheres, que não seja só esse mês, mas seja a vida toda, o ano todo. Que Deus possa estar te dando força, te dar, conduzindo nessa caminhada, né? E que você possa, né, estar vivendo esse Dia Internacional da Mulher como um recado para você, mulher de Deus, cristã. Levanta, toma teu lugar, tá? Fica de pé, porque Deus já está falando com você. E vamos lutar por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus abençoe, né? Busque o seu direito. Busque aí aquilo que Deus quer fazer para você. E às vezes você não buscou, está só perdendo tempo. Amém? Fique com Deus e até outro dia. Em nome de Jesus nós vamos estar juntos, né? Amém? Glória a Deus por essa linda palavra que nós escutamos. Deus abençoe você que está aí nos escutando, está do outro lado. Faz isso que a Rita falou. Vai falando com a gente, irmão. Nós estamos em uma outra época, né? A gente está agora na era
mídia, nós estamos presos em casa, mas a nossa voz não, a nossa voz vai além, né? Nós precisamos ser espertos nessa hora para dizer, olha, eu gostei, é isso mesmo, eu vou fazer a diferença, eu sou uma mulher de Deus. E Deus abençoe a todas as mulheres. Continuem firmes, fortes, valentes, tementes a Deus, do lado do esposo, como foi falado a pregação aqui. Nós não queremos ser mais, nós queremos estar juntos. Foi para isso que Deus nos fez. Deus te abençoe, te guarde e até terça-feira, com muita unção de Deus.